Olá a todos, senhoras e senhores, bem-vindos aqui ao nosso grande resumo do Sefer HaKuzari, um grande resumo no qual a gente vai ver quais são os fundamentos básicos ensinados para a gente pelo livro do Kuzari. Esse grande livro que é justo dizer que é o livro básico do pensamento judaico, da filosofia judaica. Quem já estudou ele, quem acompanhou até aqui o Shiurim, vai ter aqui um grande resumo dos principais pontos. Quem ainda não, essa é a hora de começar, a hora de conhecer o livro e tentar entender por que ele é tão importante para o pensamento judaico. É justo dizer que o Sefer HaKuzari, a partir do momento que ele foi escrito, se tornou o principal livro do pensamento judaico. A gente tem muitos livros de judaísmo. A biblioteca judaica tem mais de 100 mil livros que tratam sobre a Torá, sobre a Gemara. Porém, nenhum livro é escrito de forma tão organizada, tratando de tantos assuntos de forma leve, de forma simples, em forma de conversa como o Sefer HaKuzari. Qualquer livro escrito hoje em dia que trate da visão judaica do mundo, ele não tem o direito de ignorar o que está escrito no Sefer HaKuzari. Rabbi Yehuda Levi, nesse nosso grande livro, Sefer HaKuzari, tratou de basicamente todos os assuntos do judaísmo. Não das halachot, mas da visão judaica do mundo. Então vamos lá, vamos conhecer esse livro, vamos conhecer primeiro quem é o autor, quando ele foi escrito, por que ele foi escrito, qual o contexto histórico desse livro, e depois vamos passar para o conteúdo do livro. Então vamos lá. Sefer HaKuzari, no original, ele não tem esse nome. O nome original do Sefer HaKuzari é o livro da argumentação e provas em proteção da religião desprezada. O judaísmo, na época de Rabbi Yehuda Levi, era extremamente desprezado. Os judeus eram perseguidos em todos os cantos. Onde eles estivessem, eles eram subjugados, eles não tinham direitos civis, eles eram perseguidos, eram mortos. A época de Rabbi Yehuda Levi, a gente está falando de 800 anos atrás, é um pouquinho depois da Inquisição. Durante a Inquisição, todas essas viagens, Masei Atzlav, que viajavam da Europa para Eretz Israel, destruíam comunidades, matavam Yudim em todo o canto. Fala Rabbi Yehuda Levi, logo no começo do livro, muita gente veio me perguntar, olha, o judeu está desprezado em todo canto, está rebaixado, está sendo perseguido, morto. E a gente se encontra na diáspora já há mais de 1000 anos, cada um em um canto diferente. Como a gente pode manter o judaísmo? A gente vê outras religiões que estão crescendo, florescendo, cheio de força por aí. O judaísmo desprezado, talvez acabou. Talvez o judaísmo não é o caminho correto. O que a gente pode fazer? E Rabbi Yehuda Levi, vendo a dificuldade do povo de manter o judaísmo vivo, apesar das perseguições, conta pra gente a seguinte história. Fala Rabbi Yehuda Levi, na hora que me perguntaram isso, eu lembrei de uma história muito antiga. Uma história que aconteceu há 400 anos atrás. Conta Rabbi Yehuda Levi que certa vez o rei de Kuzar, teve um sonho. E nesse sonho, aparecia para ele um anjo que dizia, olha, você rei de Kuzar, eu vejo que você quer se aproximar de Deus, você procura a religião correta, você cumpre a religião dos Kuzarim da melhor forma possível, você é o sumo sacerdote, você faz os sacrifícios. A sua vontade, a sua intenção é ótima. Os atos, o que você está fazendo, não é o caminho correto. E várias vezes esse sonho voltou. O rei de Kuzar sonha de novo, com o anjo dizendo para ele, sua intenção é boa, mas você não está fazendo as coisas certas. E ele tenta melhorar, ele tenta se dedicar mais à religião de Kuzar, até que chega um momento em que ele chega na conclusão que aparentemente essa não é a religião correta. E aí o rei de Kuzar começa uma busca pela religião verdadeira. Qual é o caminho correto para chegar em Deus? Qual é o caminho correto para chegar em Akadosh Baruch Hu? Esse rei de Kuzar começa a procurar, começa a olhar em volta. Vamos ver o que a gente encontra hoje em dia. Então ele chama um filósofo grego, pergunta no que ele acredita, pergunta no que é baseada a emuná, a fé dele. Depois ele vai chamar um padre cristão. Depois ele vai chamar um teólogo muçulmano. Ele vai tentar todas as religiões comuns e conhecidas da época, tanto a filosofia quanto o cristianismo e o islamismo. Porém, neles ele não encontra o que ele está procurando. Até que finalmente ele chama um Haver Yehudi, ele chama um sábio judeu. Aparentemente esse sábio era Rabbi Yitzhak Misaragosa. Se Rabbi Yitzhak Misaragosa, nós temos vários relatos de que esse grande Chacham, esse grande sábio judeu, ele realmente viajou até esse lugar conhecido como Kuzar, como Khazaré, fica mais ou menos aqui no sul da Rússia, esse grande império. Ele teve lá uma conversa com o rei de Kuzar e
Depois de um tempo, depois dessa conversa, o rei de Khuzar, historicamente falando, temos relatos de que ele se converteu ao judaísmo e também muitas pessoas, muitos habitantes do seu império se converteram ao judaísmo. Então, aparentemente, esse Rabi Zami Saragossa conseguiu convencer o rei de Khuzar de que o judaísmo é o caminho correto. Fala Rabi Yehuda Levi, quando as pessoas vieram para mim com perguntas, com dúvidas sobre o judaísmo, eu lembrei dessa antiga história, eu decidi escrever a conversa entre Rabi Yitzhak de Saragossa e o rei de Khuzar. Agora, os comentaristas levantam aqui uma pequena dúvida. Rabi Yehuda Levi fala que essa história aconteceu 400 anos atrás, numa época em que a escrita não era muito comum, não tinha gráfica. A gráfica vai ser inventada só agora no ano de 1500, a gente está falando no ano 1200. Como pode ser que uma conversa como essa se manteve por 400 anos? Como será que é possível transcrever uma conversa de 400 anos atrás? Por isso, dizem alguns comentaristas que, na verdade, tudo que vai aparecer no Sefer HaKuzari é a visão judaica de Rabi Yehuda Levi. Ele simplesmente pegou um fato real, uma história antiga, para basear e dizer que tudo que ele tem a dizer é algo, na verdade, que não é dele, é algo antigo, é parte da tradição judaica. E ele joga isso lá atrás para Rabi Zami Saragossa por dois motivos. Um, por humildade, para não acharem que é o pensamento dele, que ele tem todo esse conhecimento. E sim, é um conhecimento antigo passado para ele. E dois, para dar força ao livro. Um livro escrito na nossa época, um livro contemporâneo, muitas vezes as pessoas desprezam. Tá bom, ele pensa assim, o outro pensa diferente. Quando você joga 400 anos atrás, você fala isso que o que está escrito nesse livro não é o pensamento de um rabino contemporâneo, de alguém que está aqui na minha frente. É um pensamento antigo, é a tradição judaica que foi transmitida até os nossos dias. Isso recebe muito mais força e firmeza nas pessoas que leem. De qualquer jeito, seja uma transcrição da conversa de Rabi Zami Saragossa com o rei de Khuzar, ou seja, a imaginação de Rabi Yehuda Levi, como ele diria que essa conversa aconteceu, o nosso livro Sefer HaKuzari trata basicamente de todos os assuntos do judaísmo, de todo o pensamento judaico, toda a filosofia judaica, de forma extensa, de forma clara. Então, vamos lá. Sefer HaKuzari. O nosso Sefer HaKuzari, a estrutura dele é a seguinte, ele é dividido em 5 ma'amarim. 5 ma'amarim são 5 partes. 5 partes que seriam, na verdade, 5 conversas entre o rei de Khuzar e o Haver. O Haver é o sábio judeu. Nessas 5 conversas, cada uma dessas 5 trata de um assunto diferente. Agora, como é a natureza de qualquer conversa, de qualquer conversação, eles têm um foco, têm um assunto principal, mas de vez em quando você acaba mudando de assunto para cá e para lá, acaba aparecendo um assunto diferente durante a conversa. Então, nesses nossos 5 ma'amarim, o que acontece é exatamente isso. Muitas vezes tem um foco principal de cada ma'amar, e durante essa conversa a gente acaba tratando de assuntos diferentes. Então hoje a gente vai conhecer quais são esses 5 ma'amarim, qual o foco principal de cada um deles. Então, embora outros assuntos acabem subindo aqui e ali, o ponto principal é o que a gente quer aprender hoje. Esses 5 ma'amarim, para facilitar a associação, para facilitar a lembrança, a gente vai associar eles aos 5 livros do Chumash. Porque aparentemente Rabi Yehuda Levi assim ele construiu esse livro. Esses 5 ma'amarim, eles podem ser equiparados, conectados com os 5 livros do Chumash. O primeiro ma'amar pode ser ligado com Sefer Bereshit, o segundo com Shmot, o terceiro com Vaikra, o quarto com Bamidbar e o quinto com Dvarim. Em que sentido? Então vamos lá. Primeiro ma'amar, qual o conteúdo, qual o ponto principal do primeiro ma'amar? O primeiro ma'amar é ligado ao livro de Bereshit. O livro de Bereshit conta para a gente desde a criação do mundo até a descida do povo judeu para o Egito. Esse livro trata, então, principalmente do quê? Da época de Avraham Avinu, Yitzhak e Yaakov, a formação, o início do povo judeu. O assunto, o ponto principal do primeiro ma'amar é definir quem é o povo judeu. Como a gente define esse povo? Será que esse povo é definido pela religião dele? Será que esse povo é definido pelo DNA, pela genética, são descendentes de Avraham Avinu? É possível se converter ao judaísmo? Como a gente define exatamente o judaísmo? O que conecta cada Yehudi e Yehudi? Se a gente perguntar o que conecta os brasileiros, o que conecta os franceses, muita gente vai falar o território, o lugar onde eles moram. Mas não é exato. Muitas vezes um brasileiro que se muda continua sendo brasileiro. Em que sentido? Na cultura, na língua, no pensamento. A definição de um povo não é somente o lugar onde eles moram, e sim tem um conceito
mais é abstrato que conecta esse povo. Esse é um dos grandes ensinamentos de Rabbi Yehuda Halevi nesse livro, tentar entender esses conceitos abstratos, tentar entender que o mundo físico que está na nossa frente, que está perante nós, tem algo além dele. Existe algo espiritual, existe algo, um segundo plano, uma segunda dimensão, e a gente tem que tentar encontrar ela. Então vamos lá. No primeiro mamar, fala para a gente, Rabbi Yehuda Halevi, o que é o povo judeu, como definir o povo judeu, é que ele trata do que é conhecido como Sgulat Israel. Sgulat Israel é a capacidade, a habilidade judaica de se conectar com a Kadosh Baruch Hu, se conectar com Deus. Nas palavras de Rabbi Yehuda Halevi, Israel Baumot Kelev Baivarim. O povo judeu, entre os povos, é como o coração no corpo. Cada povo e povo ele tem a sua função. Cada povo e povo ele vem trazer para o mundo um conceito, uma ideia, um comportamento. Tem povos que trouxeram para o mundo a democracia, tem povos que trouxeram para o mundo a organização. Os romanos, por exemplo, eram extremamente organizados. Tem povos que trouxeram para o mundo a capacidade de ser aventureiro, a capacidade de ir mundo afora, procurar coisas novas. Os romanos também, embora muito organizados, eles eram limitados, eles não tinham uma frota muito grande, eles não gostavam muito de sair por aí explorando o mundo. Cada povo e povo ele tem uma função. A função do povo judeu na história da humanidade é conectar o mundo inteiro com o lado espiritual, com a Kadosh Baruch Hu. Essa é a função do povo judeu, isso é o que define o Yehudi. Então mesmo alguém que não nasceu judeu, se ele quiser se converter, se ele quiser passar pelo processo de conversão judaica, ele vai receber essa neshama, essa alma, essa capacidade de se conectar com o mundo espiritual. Então, o povo judeu, igual o coração, bombeia sangue para o corpo inteiro e dá vida para tudo, o povo judeu, ele traz a espiritualidade para o mundo e conecta o mundo inteiro com essa espiritualidade. Essa é a função do povo judeu. Primeiro, Mamar trata da definição do judaísmo. No meio do caminho, no meio da conversa, ele vai falar um pouco sobre a criação do mundo, sobre a idade do mundo, sobre a formação das línguas, vários e vários assuntos, mas o ponto central é o povo judeu. O segundo mamar, a segunda parte da nossa conversa, é conectada ao livro de Shmot, conectada ao livro no qual Am Israel sai do Egito e recebe a Torá no Har Sinai. O recebimento da Torá representa o outro lado desse nosso primeiro mamar. Se no primeiro mamar a gente fala sobre um povo que tem uma capacidade de se conectar com Deus, capacidade de baixo para cima tentar chegar até Deus, o segundo mamar trata da conexão do ponto de vista de Deus, como Deus fala com o ser humano. A priori seria impensável que o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todo o universo e coordena tudo, fala com o ser humano. Qual a grandeza do ser humano para ter essa conversa com Kadosh Baruch Hu? Será que realmente Deus fala com o homem? No segundo mamar a gente descobre que sim. A gente descobre o conceito da profecia, a nevuá. A profecia é a Kadosh Baruch Hu falando com o ser humano. Isso se passou principalmente no Mamar Har Sinai, na entrega da Torá no Har Sinai. A crença judaica, a emuná judaica de que a Kadosh Baruch Hu falou com o Am Israel e deu para Am Israel a Torá é o Har Sinai. Não só o fato histórico que aconteceu há 3.300 anos atrás, e sim o que aconteceu naquele momento, quando o povo judeu ouviu diretamente a voz de Kadosh Baruch Hu. Isso criou dentro da alma judaica uma emuná, uma fé, uma crença na existência de Kadosh Baruch Hu e dessa conexão com ele. O segundo mamar trata então principalmente da profecia, de como o Deus fala com o ser humano. E onde é possível atingir esse potencial, onde o Yehudi ele consegue atingir o potencial no qual ele realmente consegue encontrar diretamente a Kadosh Baruch Hu em Eretz Israel. Por isso o nosso segundo mamar fala bastante também sobre a terra de Israel. A terra de Israel, a terra prometida para Avraham, Isaac e Yaakov, a terra do povo judeu. Como somente lá cada Yehudi consegue atingir o potencial dele ao máximo. E lá traz para a gente o famoso Mashal HaKerem, no qual ele diz que, olha, se você quiser plantar uma uva, se quiser plantar qualquer tipo de planta, qualquer tipo de fruta, você tem que procurar o terreno ideal, você tem que cuidar disso como se deve, regar quando precisa, pôr no sol, pôr sombra, trabalhar isso direito. Assim também o Yehudi que quer trabalhar o potencial dele, quer atingir o potencial dele ao máximo, ele deve morar em Eretz Israel. Então o segundo mamar trata disso, da profecia e o local onde a profecia é possível. O terceiro mamar segue em frente, um passo à frente. Se a gente tem a definição do povo judeu no primeiro mamar, a gente tem o fato de que a Kadosh Baruch Hu fala com esse povo. E o local onde a Kadosh Baruch Hu se revela para esse povo, chegou a hora de cada cada pessoa e pessoa tentar atingir o seu potencial ao máximo. Por isso, no terceiro mamar, ligado ao livro de Vaikra,
cheio de mitzvot, cheio de halachot ligadas principalmente ao Beit HaMikdash, vai tratar da Avodat Hashem do Hassid. Como alguém que busca a Hassidut, busca a proximidade completa, plena com a Kadosh Baruch Hu, o que ele tem que fazer no dia a dia dele? Como tem que ser o dia dele? Até que a gente chegue no auge que é a Tfilah do Hassid. Mas nesse terceiro Mamar a gente trata bastante sobre quais são as capacidades do ser humano, como definir o ser humano. Ele tem o lado intelectual, ele tem o lado emocional, ele tem o corpo, ele tem a personalidade, como tudo isso junto tem que se unir para se aproximar de Akadosh Baruch Hu. Então, no terceiro Mamar, o nosso principal foco é a Avodat Hashem do Hassid. O que significa ser um Yehudi de forma plena? O que o Yehudi tem que fazer no seu dia a dia? Não o povo judeu de forma geral, não a terra de Israel de forma geral, sim o que cada um em particular, como é a Avodat Hashem dele, como tem que ser o trabalho particular dele, como ele vê as mitzvot, como ele cumpre as mitzvot, e assim por diante. No quarto Mamar, a gente chega no livro de Bamidbar. O livro de Bamidbar, a gente trata, a Torá conta para a gente, principalmente, da estadia no povo judeu no deserto. E essa estadia é uma época complexa. Am Israel, às vezes ele está bem, às vezes ele está mal, às vezes aparecem pessoas tentando derrubar a liderança de Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu, ele tem que lidar com cada uma dessas situações. Ou seja, a estadia no deserto representa a situação em que a pessoa ele está em diversas situações, diversos aspectos do povo vão aparecendo. Às vezes o povo está bem, às vezes o povo está mal. E assim também é que Kadosh Baruch Hu, ele tem vários aspectos, tem várias formas como a gente pode vê-lo. E cada um desses aspectos recebeu um nome. Hashem tem vários nomes. Yud-Kei Vav-Kei é o nome mais famoso. Elohim, Shakai, Akadosh Baruch Hu, Kadosh, Rahum, Hanun. Vários e vários nomes foram dados para Kadosh Baruch Hu. O Tanakh está cheio de nomes diferentes de Deus. Por que Deus tem tantos nomes? Por que ele não tem um nome só? Porque cada um desses nomes representa um aspecto divino. Como a Kadosh Baruch Hu se revelou naquele momento. Então, por exemplo, uma pessoa, pense em alguém qualquer, vocês mesmos. Vocês mesmos têm vários nomes. Seus filhos te chamam de pai e mãe. Seus pais te chamam de filho e filha. Seus irmãos te chamam por um apelido. Seus amigos têm um apelido diferente. Pessoas que você conhece, não conhece muito bem te chamam pelo nome, pelo sobrenome. Seu chefe te trata de outra forma. Cada um tem aspectos diferentes dependendo do momento no qual ele se encontra. Assim também a Kadosh Baruch Hu tem aspectos diferentes. Então, embora Deus seja apenas um, esse é o principal ponto do quarto Mamar, demonstrar que Deus é apenas um, embora a gente veja um mundo diversificado, Deus é um só, com aspectos diferentes, assim também o nosso quarto Mamar vem ensinar para a gente. Igual a pessoa tem vários aspectos, a Kadosh Baruch Hu Leavdil também tem vários aspectos, e nisso o Haver, para demonstrar essa unicidade divina, ele traz para a gente um dos livros principais da Kabbalah, um dos livros mais originais da Kabbalah, que é o Sefer Yetzirah, o livro da criação. E no fim do quarto Mamar, o Haver vai trazendo pedacinhos do livro explicando, e lá a gente vê como realmente a Kadosh Baruch Hu, único, criou um mundo diversificado. Essa é a principal função desse quarto Mamar. O quinto Mamar é o Sefer Dvarim. Sefer Dvarim é conhecido como um grande discurso de Moshe Rabbeinu para Am Israel. Moshe Rabbeinu está preparando o Am Israel para entrar em Eretz Israel. Eles passaram muito tempo no deserto, sozinhos, somente com a Torá. 40 anos o povo judeu estava desconectado de tudo que acontecia em volta. Eles estavam ligados somente com a Kadosh Baruch Hu, na bolha deles. Bolha feita de nuvens, mas uma bolha. Quando eles entram em Eretz Israel, quando eles estão prestes a entrar, Moshe Rabbeinu sabe que não vai ser fácil a situação. Vão ter dúvidas, vão ter questões, eles vão encontrar culturas diferentes. Esse choque cultural pode acabar gerando dúvidas, gerando questões dentro de Am Israel. Então, embora os primeiros 4 Ma'amarim, o Haver tratou principalmente da visão judaica. Não tratou muito de opiniões diferentes, filosofias diferentes, tratou da Torá. A Torá em si, o que o judaísmo tem a dizer, por que a gente cumpre o Shabat, por que não pode comer carne com leite, por que o judaísmo funciona dessa forma, o que são as mitzvot, o que é a tefilá. No quinto Mamar, o Haver vai dar um pouco de liberdade para o rei de Kuzar levantar dúvidas. O rei de Kuzar vai falar, olha, adorei o judaísmo, adorei tudo que você me ensinou, mas tem outras linhas filosóficas por aí que, ao meu ver, são muito interessantes, eu fiquei impressionado com elas. Talvez elas também tenham um pouco de verdade. O que o judaísmo tem a dizer com isso, sobre isso? Como o judaísmo lida com essas linhas? E aí o Haver vai levantar algumas opiniões, ideias filosóficas que tinham na época, a filosofia aristotélica, os Kalam, Mutkalmim, Kata Medabrim, um grupo árabe, de filósofos árabes, como o judaísmo lida com essas questões, assim também como a Am Israel entrando em Eretz Israel tem que lidar
com outras opiniões, outras culturas, assim também o nosso quinto mamar trata dessas filosofias. E o Haver aproveita os assuntos que vão sendo levantados para tratar também das grandes questões do judaísmo, como o livre-arbítrio, como pode ser que Deus sabe o que vai acontecer, e mesmo assim eu tenho livre-arbítrio, e Ashgaha Pratit, a providência divina, até onde ela vai, o quanto é providência divina, o quanto as coisas acontecem por acaso. Haver trata dessas grandes questões filosóficas de um ponto de vista judaico. Esses são os nossos 5 Ma'amarim. Esse é o nosso livro do começo ao fim. Muito mais do que eu falei tem nesse livro. Embora esses são os focos principais dos 5 Ma'amarim, Am Israel, Eretz Israel, o trabalho pessoal de cada um, a unicidade divina e o modo como o povo judeu lida com ideias filosóficas, outras opiniões, embora esses são os assuntos principais, como é a natureza de cada conversação, assuntos vão subindo aqui e ali, a ideia das mitzvot, por que as mitzvot são necessárias, será que as mitzvot são atos físicos, como pode ser que uma mitzvah leve a pessoa para um plano espiritual, e várias questões do judaísmo. Eu deixei convido aqueles que estudaram, fizemos aqui um pequeno resumo dos principais pontos do livro, aqueles que ainda não estudaram, espero que vocês tenham se interessado, tem aqui, nesse nosso playlist, aqui a gente tem todos os shiurim sobre Sefer HaKuzari, são 200 shiurim de 15 minutos, nada demais, pegar 15 minutos por dia para ouvir um pouquinho, conhecer um pouco da visão judaica. O Yehudi, ele tem que ser Yehudi de corpo e alma, ele tem que ser Yehudi tanto no cumprimento das mitzvot, quanto no pensamento, na visão judaica dele do mundo. Esse Sefer HaKuzari, ele trata de todos os fundamentos do judaísmo, de vários assuntos. Convido vocês a abrir o livro, aqueles que já acabaram, se quiserem abrir de novo também, são bem-vindos. Espero que vocês tenham se interessado. Esse é um dos grandes livros, Sefer HaKuzari, escrito por Rabi Yehuda Halevi. Até mais.